Se já é difícil para o jovem arrumar trabalho, imagine agora, em plena pandemia. Para isso, só mesmo com políticas públicas. Veja na reportagem de André Gianocari. Ingressar no mercado de trabalho sempre foi desafiador para a maioria dos jovens. Mas, na pandemia, os obstáculos aumentaram e muito. Um dossiê realizado do IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, e da OIT, Organização Internacional do Trabalho, alerta. Quase 30% dos que estão na faixa etária, que vai dos 18 aos 24 anos, estão fora das salas de aula e sem trabalho. Esse dossiê que nós elaboramos foi para o lançamento do Boletim Mercado de Trabalho, que é um periódico do IPEA, e nesse ele foi dedicado à problemática dos jovens, porque com a crise da pandemia da Covid-19, a forma como essa crise da Covid-19 alcançou os jovens foi muito diferente da crise que ocorreu entre 2015 e 2016. Então, embora as pessoas falam, olha, aumentou muito o desemprego, quando a gente olha mais detidamente aos dados relacionados com o jovem, o desemprego continuou mais ou menos constante. O que aconteceu foi um aumento dos jovens que saíram da força de trabalho. Pouca experiência e mão de obra desqualificada. Estes são alguns fatores que dificultam o ingresso ou reingresso da juventude trabalhadora. Pretos, pobres e periféricos são os mais atingidos. Os jovens oriundos a gente fala das classes populares, né, os jovens mais pobres, que por si só, infelizmente, a gente tem no Brasil uma correlação, né, entre baixa escolaridade e renda. Então, esses jovens que têm mais baixa escolaridade, uma qualificação menor, né, do que outros jovens que tiveram acesso ao ensino superior, a boas escolas, então para esse jovem é muito pior. O governo ele tem um papel crucial nessa questão de contratação de mão de obra jovem, até para não cair nessa questão de subemprego, né? Ter um emprego formal, um emprego de carteira assinada, para isso precisa de mais investimento no jovem que ainda está no ensino médio, para que ele saiba mais ou menos aonde que ele vai, qual o caminho que ele vai percorrer. Os impactos na força de trabalho por causa da pandemia também chegaram no campo. Na verdade, a situação do campo já vinha se agravando há algum tempo, mas tem uma questão muito diferente da juventude da cidade. Aqui no campo, como nós, agricultores, trabalhamos com a agricultura familiar, produção de alimentos, né? Entre nós, familiares, o pai com o filho, o primo, tios, avós. Nesse caso, a nossa dificuldade foi em vender os nossos alimentos que geram a renda, né? Na verdade, não poderia chamar de desemprego, mas para a gente houve uma vulnerabilidade muito grande no sentido de que como a gente entregaria os alimentos para as escolas, com os projetos, para os entes públicos, a gente não conseguiu fazer feira, não conseguiu colocar o alimento na feira. Agora, a avaliação é de que o acesso ao mercado de trabalho depende de políticas públicas. Quando a gente pensa em combater o desemprego para os jovens, nós temos que pensar em políticas públicas, né? Quem são esses jovens, aonde eles estão, o que eles estão fazendo, o que eles estão estudando, né? Porque esbarra em um monte de percalços por conta da pandemia, por conta do ensino remoto, a dificuldade do acesso à internet, a dificuldade de vagas, a indústria 4.0. Então, assim, são vários nuances que vêm acontecendo para que não aconteça essa questão. É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.